Na cidade de Feira de Seu Ninguém, o índice de denúncias de abuso sexual infantil estava muito elevado, devido à pandemia do novo coronavírus. E no intuito de desenvolver um projeto de combate à violência sexual na infância e na adolescência, foram convidados profissionais de diversas áreas para participarem de uma reunião e, assim, contribuírem com seus conhecimentos específicos. Lá no posto de saúde, o negócio foi complicado. Atendi uma menina que pensei que tivesse levado um tombo. Porém, estava com tantos hematomas pelo corpo e quando me aproximei e vi, eram marcas de abuso sexual. Fiz o possível naquele instante. Na condição de enfermeira, realizei o procedimento padrão de exame orientado pela Organização Mundial de Saúde. Encaminhei para ser avaliada por uma equipe multiprofissional, médico, psicólogo e assistente social. E ainda bem que essa criança foi para o posto de saúde para ser atendida. Mas tem outros espaços de escuta da vítima, como a delegacia, a escola e a própria família. A gente também tem a obrigação de encaminhá-la, conforme consta no Estatuto da Criança e do Adolescente. Lá na escola em que trabalho, já ouvi uma história de criança que sofreu abuso, e isso pode acontecer em qualquer ambiente, e por mais impressionante que pareça, principalmente dentro do âmbito familiar. Por isso, é fundamental vigiar constantemente. Infelizmente, tem muitas formas de violência sexual, como, por exemplo, o abuso sexual e também a exploração sexual. A principal distinção entre ambas é que a exploração sexual pressupõe uma troca, seja de dinheiro, de favor, isto é, uma mercantilização do sexo da criança e do adolescente. Já o abuso normalmente ocorre quando o adulto invade a sexualidade da criança. Quando a gente fala de sexual, não necessariamente pressupõe um ato carnal, a penetração. Ele pode ser através do assédio sexual, do exibicionismo, quando o adulto, por alguma razão, tem o desejo de mostrar seus órgãos sexuais ou posições sexuais a uma criança e adolescente. Hoje, comumente, ouve-se falar que qualquer abuso sexual contra criança e adolescente é pedofilia e qualquer agressor é um pedófilo. A pedofilia é um desvio da sexualidade que faz um adulto ser atraído por uma criança e de uma forma compulsiva. Quando falamos de estupro, nos referimos a uma criança que foi agredida e foi forçada violentamente a praticar um ato sexual. Então, a gente está falando do abuso sexual físico e que ele foi resultante de uma violência. E a criança, se ela for usada desde muito pequena, ela demora para perceber que todo esse processo que sempre lhe causou algum desconforto ou dor seja um abuso. O Disque Denúncia Nacional registra inúmeras denúncias de violações de direitos da criança e adolescentes. São muitas crianças que sofrem abuso sexual por dia. Isso fora quem não é atendido pelos hospitais, postos de saúde e outros serviços da rede de prestação, que ninguém toma conhecimento. Então, o problema é mais sério do que se imagina. É preciso notificar ao Conselho Tutelar e à Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente para investigar o caso. Conforme a Constituição Federal, o artigo 227, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O inciso 4 diz que a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. De acordo com o ECA, o artigo 241, vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança e adolescente tem uma pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Segundo consta no Código Penal, abuso, violência e exploração sexual de crianças e adolescentes são enquadros penalmente como corrupção de menores,
de acordo com o artigo 218. E atentado violento ao pudor, de acordo com o nosso artigo 214 do Código Penal, caracterizado por violência física ou grave ameaça. Para denunciar casos de abuso e exploração de crianças e adolescentes, é preciso ligar para as autoridades locais e para o Conselho Tutelar, no Disque 100, que é um número nacional. A identidade, vale ressaltar que ela permanece preservada. Foram elencadas algumas ações virtuais para conscientizar sobre o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Nesse entendimento, esses casos serão acompanhados pelos CREAs do município, que são os Centros de Referência Especializado de Assistência Social, de modo que, por meio desse atendimento, será oferecida orientação jurídica e psicológica às vítimas e aos familiares. Na cidade de Feira de Seu Ninguém, o índice de